Érico Rocha, eu quero agradecer você e a sua equipe por terem me mandado essa placa aqui. Placa de 7 dígitos em 12 meses. Eu recebi essa placa aqui no final de 2020 e agora a gente está no início de 2021 e eu vou colocar essa placa aqui, ó. Vou colocar essa placa aqui. Isso daqui é o estúdio da Escola de Heróis e aqui é uma empresa de terapeutas do novo milênio. Nós focamos em terapeutas holísticos, coaches e psicólogos. E graças à fórmula de lançamento, eu recebi essa placa e resolvi colocar ela aqui no estúdio. Só que já se passaram alguns meses aí desde que eu recebi essa placa. E eu quero te dizer que nos últimos 12 meses dessa data de hoje, nós já faturamos em produtos digitais cerca de 2.500.000 reais devido à estrutura da fórmula de lançamento. Me apresentando, eu sou Diogo Hudson, eu sou terapeuta e eu resolvi atuar nessa área depois que eu estava na profissão de advogado, eu já era bem sucedido como advogado e eu tive uma crise de estresse. E ali eu resolvi procurar terapias e encontrei algumas técnicas onde eu comecei a atender clientes individuais, até que os meus clientes individuais pediram para poder eu ensinar aquilo para eles e assim nasceu a Escola de Heróis. Escola de Heróis nasce em 2012 ali. Foi quando eu comecei a ouvir falar de marketing digital, ali eu comecei a entender um pouco sobre marketing digital e em 2013 eu tenho a minha primeira turma de formação da Escola de Heróis. Então, em 2013, eu começo a colocar vídeos na internet, no YouTube. Em 2014, eu me interesso mais ainda pela fórmula de lançamento. E em 2015 é que eu adquiro a fórmula de lançamento. Quando eu adquiri a fórmula de lançamento em 2015, eu resolvi fazer o primeiro lançamento. Na época, eu fiz um curso de oratória. Eu vendi R$8.000 em 2015. Só que eu tinha uma vida presencial de muitos treinamentos e ali eu tinha um faturamento muito maior presencial do que online. Então eu deixei de lado o marketing digital em 2015 e só fui retomar o marketing digital no final de 2018. Final de 2018, eu virei para minha esposa e falei assim, eu estou muito cansado de treinamentos empresariais. Nessa época a gente já tinha crescido e eu não contei essa história também. Eu vou falar sobre isso aqui agora. No meio dos meus treinamentos, uma das pessoas que veio fazer o curso é minha atual esposa. Ela virou minha sócia. Depois de 7 meses trabalhando juntos, eu me casei com a minha sócia e hoje a gente trabalha juntos, eu e a minha esposa. E em 2018... no finalzinho ali, eu estava muito cansado, porque treinamentos de desenvolvimento pessoal são treinamentos que eu fico em pé ali 12 horas por dia falando com as pessoas. Nessa época a gente já tinha empresa em São Paulo, já tinha empresa no Rio de Janeiro, em Belém. A gente dava aula também em vários lugares, a gente chegou a dar aula na Angola presencialmente. Então, assim, era um cansaço muito grande, viaja de avião para um lado e vai para outro e dá treinamento. Eu fui ficando cansado, até que eu resolvi começar a olhar novamente para o Fórmula. Então, em janeiro de 2019, eu resolvi procurar o Vitor Damasio, que é muito famoso nesse meio de marketing digital, e ali o Vitor virou para mim e falou assim, Diogo, você não tem fórmula de lançamento? Faz o Fórmula exatamente do jeito que está lá. E eu passei janeiro de 2019 inteiro só estudando fórmula, só estudando fórmula, só estudando fórmula. O que aconteceu comigo? Eu resolvi fazer novamente lançamentos. Então eu lembro que o primeiro lançamento, em um mês, eu fiz tudo. Eu fiz o copy, eu editei os vídeos, eu mandei os e-mails, eu fiz absolutamente tudo. E aí, nessa época, eu ainda fazia muitos treinamentos presenciais. Então, eu fiz 3 dias de treinamento no Rio,
Durante a semana eu estava editando os vídeos do lançamento e eu fiquei 4 noites sem dormir e depois eu fiquei 3 dias fazendo um treinamento em São Paulo. Lembrando que eu já tinha um acúmulo de muitos anos fazendo treinamento. Eu estava super esgotado. Naquele momento ali eu virei para minha mulher e falei assim, olha, vamos tirar uns dias, vamos para a França, vamos para Paris e vamos curtir a viagem, vamos descansar. Só que quando eu cheguei na França, teve uma grande surpresa. Eu cheguei lá e comecei a sentir meu corpo desequilibrado, eu não conseguia andar em linha reta e eu não conseguia me equilibrar. A minha esposa virou para mim e falou assim, tem alguma coisa errada com você. Passaram 2, 3 dias, eu comecei a falar com a língua embolada, como se eu tivesse bêbado. E eu nunca bebi bebida alcoólica, então assim, aquilo estava totalmente anormal. Resumindo a história, eu tive que me internar num hospital lá na França, eu fiquei internado em Paris, porque descobriram, num exame que fizeram no meu cérebro, várias lesões. E eu descobri uma doença chamada esclerose múltipla. Fui diagnosticado com isso. É uma doença crônica, ela não tem cura. Mas depois que eu tive esse diagnóstico, a minha vida mudou muito. Porque ali eu já estava fazendo o lançamento. Eu fiz o segundo, fiz o terceiro e percebi ali que se não fosse o marketing digital, eu não teria como trabalhar mais. Então eu comecei a me dedicar mais ainda aos lançamentos, eu fui crescendo, desenvolvendo. Depois do diagnóstico, eu melhorei minha alimentação, melhorei minha qualidade de vida, a gente passou a trabalhar em casa, então assim, isso não tem preço. Isso fez com que a minha qualidade de vida aumentasse, isso fez com que eu equilibrasse a minha doença. Então hoje eu me sinto muito mais saudável do que antes do diagnóstico. E a partir daí a gente foi colocando um pouco de dinheiro a mais no tráfego, montinho, montão, montinho, montão. Eu fiz 11 lançamentos até chegar aos 6 em 7, 11 lançamentos até chegar aos 6 em 7. E nos últimos 12 meses a gente faturou mais de 2,5 milhões de reais. E eu estou falando agora o momento, a data que eu estou falando, agora eu estou em março de 2021. Então, nos últimos 12 meses, faturamos mais de 2,5 milhões de reais. E isso se deve à nossa dedicação, ao trabalho que a gente faz, isso se deve à qualidade do nosso curso e, principalmente, isso se deve ao marketing digital desenvolvido pela fórmula de lançamento. Então, eu sou muito grato. E eu quero cada vez mais impactar muitas vidas através da internet. E só para colocar um gostinho na boca de quem está assistindo esse vídeo, nosso planejamento agora é internacionalizar, porque aqui no Brasil nós somos já uma grande empresa nessa área de formação de terapeutas, queremos crescer muito mais, mas o nosso objetivo agora já é internacionalizar. A gente tem muitos alunos em Portugal, e a gente já está pensando também em traduzir para o espanhol e crescer e desenvolver, e no marketing digital não existem limites. Érico Rocha e equipe, gratidão pela fórmula de lançamento.